Nós te agradecemos por essa sublime oportunidade. Nós bendizemos ao teu nome, exaltamos ao Senhor. Entregamos tudo, Senhor, que será dito aqui. Que o Senhor venha usar de graça e misericórdia com cada um de nós, ó Pai, nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus, nesse início de noite. Amém, Senhor, e amém. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode se sentar. O crente ele deve ter um amor, ele precisa ter um amor, uma paixão muito grande, muito sincera no seu trato com Deus, na sua vida, a fim de agradar ao Senhor. Ele precisa se apresentar diante do Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com todas as suas forças dentro da palavra, enquadrado na palavra, a fim de agradar a Deus. E também ele precisa andar nesse mundo, não como alguém que pertença a esse mundo, mas alguém que está apenas de passagem, numa peregrinação. Porque o versículo 2 declara que não sede conformados. O que significa conformados? Não tome a forma, não adquira os hábitos desse mundo, das pessoas desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ora, se o ser humano, na sua essência, é mau, como é que ele pode ser renovado no seu entendimento? Paulo está falando aqui para os crentes. E como é que o crente é renovado no seu entendimento? Mediante a ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos olhar nesse início de Romanos 12, 1 e 2, nós precisamos olhar essa orientação que Paulo traz e andar em conformidade com a orientação que a palavra nos dá. Porém, muitas das vezes, por diversos motivos, por diversas situações, a gente acaba negligenciando, a gente acaba deixando a desejar nessas orientações. E hoje nós estamos aqui para falar de algo que é tão natural no mundo e, infelizmente, também ocorre muito dentro da igreja. E eu começo falando propriamente do assunto, compartilhando com os amados algo que eu pesquisei. O pastor Sandro me ajudou muito também nessa pesquisa, me enviando muito material, embora eu não tenha aproveitado todos, mas diz assim: ela atrai pessoas para um mundo sombrio, no qual vergonha e culpa substituem alegria e liberdade. É um câncer social, um destruidor de relacionamentos, uma idolatria, uma armadilha, uma distorção sexual. Anteriormente, lá na década de 90, quando eu era jovem, normalmente
Você tinha acesso a ela por meio de mídia impressa. E ainda assim, você precisava ir até um local para comprar. Você tinha contato com gente, com pessoas. Embora, no meu caso, o diabo sempre trouxe alguém para entregar nas minhas mãos essa nojeira, eu vou chamar assim. Agora, porém, se anteriormente a identidade do comprador era conhecida, hoje, com o advento da internet, tornou-se muito mais fácil viver na obscuridade. Tornou-se muito mais fácil viver no anonimato e se afundar no anonimato. A internet facilitou e acelerou o envolvimento das pessoas com ela. Ela destrói o modo como a pessoa vê a vida, como pensa. Ela vicia até muito mais do que qualquer entorpecente. É como realmente uma droga muito poderosa. Porém, ela está sempre cobrando, mas não satisfaz. Ela cobra um preço altíssimo por isso. Vidas, relacionamentos e esperanças completamente destruídas. No fim de tudo o que ela pode fazer, o seu salário é a morte. E nós estamos falando da pornografia. A pornografia destrói. A pornografia é algo com o qual, hoje, como responsável pela congregação local, a gente tem tentado orientar e, infelizmente, irmãos, nós vivemos dentro desse mal por cerca de 27 anos. 27 anos. Preso, acorrentado. Por volta dos... Não posso precisar a idade, entre 12 até os 14 anos, foi o que aconteceu comigo. Um amigo, colega do bairro, chegou lá em casa aqui para você. Entregou um material impresso nas minhas mãos. E dali eu não parei mais. Até o ano de 2015. Foram cerca de 27 anos de sofrimento, de prisão. Mas o que é pornografia? Pornografia é qualquer coisa que recorremos com fins de excitação, de satisfação ou até mesmo fuga sexual. Pornografia é algo que tenha sido criada para esse fim, ou às vezes não. Na maioria das vezes, trata-se de um material impresso, como nós já falamos, onde existem cenas, ou mídia, como filmes, séries, tanto na TV ou na internet. Mas também pode envolver na pessoa afetada olhar os anúncios, alguns anúncios, ou até mesmo catálogos que estimulam o seu desejo, a sua lascívia. E fazem com que essa pessoa use a imaginação. Isso também pode ser considerado como pornografia. Porém, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é a favor do estupro, sim ou não? Você é a favor do tráfico de mulheres, sim ou não? Não. Você é a favor da pedofilia? Eu também não. Uso de drogas? Nada disso. Porém, quem faz uso da pornografia, ainda que não tenha que pagar absolutamente nada,
a cada play que é dado. A pessoa que consome esse tipo de material corrobora com tudo isso que eu acabei de dizer e muito mais. Nos sets de filmagem, por exemplo, segundo os materiais que eu pesquisei, a violência sexual. Nas próprias cenas que são vendidas, há a violência sexual. Muitas das vezes, as mulheres que se sujeitam àquilo ali estão escravizadas. Elas passam mal. Muitas mulheres chegam a vomitar no set de filmagem. Tamanha é a degradação ao qual elas são submetidas. Elas não são tratadas como mulheres, mas são tratadas como um objeto. E todo aquele que se presta a consumir esse tipo de material está sendo um instrumento para alimentar a todas essas coisas, a toda a obscuridade que nós não conhecemos muitas vezes. Isso é algo extremamente grave. Ainda que a gente não saiba, mas Deus, Ele tem visto tudo isso. Tudo isso. Alguns anos atrás, sim, eu vi uma reportagem de que a maioria dessas pessoas, eu não posso precisar uma porcentagem, a maioria dessas pessoas, elas tinham uma morte com fins trágicos. Uma boa parte delas se despedia desse mundo através do suicídio. Outras por causa do vício pelas drogas. Outras por vícios nas bebidas. E outras por acidentes ocasionados por droga, bebida ou por viverem uma vida depressiva. Então vejam que aquilo que é pintado de frente das câmeras e que é transmitido não tem nada a ver com prazer. Não tem nada a ver com satisfação, mas está intimamente ligado com aquilo que Provérbios capítulo 14, versículo 12 declara, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Agora, por que a pornografia é pecado? Porque ela é uma perversão total de um dos maiores dons de Deus para nós, a intimidade sexual entre o marido e mulher, a intimidade sexual restrita ao casamento. É pecado. Vai contra o princípio de Deus. Algo que eu não coloquei aqui, mas eu estou com desejo de dizer, é que a nossa sociedade ocidental, os homens, eles são influenciados, ainda que não consumam, mas a forma como eles tratam a mulher na sua intimidade é influenciado pela pornografia. A menos que ele seja ministrado pela palavra, ele vai tratar a mulher, ele é levado a tratar por causa da sociedade. Eu vou falar por causa da atmosfera social que o cerca, da mesma forma como ele vê, ou, entre aspas, instintivamente, para quem não consome. Ele é levado a tratar a mulher da mesma forma. Isso é pecado contra Deus. É possível que algum dos irmãos aqui não tenham consumido esse lixo, como eu, que durante muitos anos consumi. Por certo, tive algumas longas pausas
mas voltava dentro desse período que eu citei. Mas, de uma forma geral, se não há uma orientação, por exemplo, para um jovem que está prestes a se casar, naturalmente, ele vai tratar a sua esposa, talvez não de todas as formas que se mostram ali naquelas cenas, mas vai tratar não se preocupando primariamente com ela, mas ele vai tratá-la se preocupando consigo mesmo, com o seu prazer e não com o prazer dela. Então, como nós falamos aqui, a pornografia é algo extremamente destrutivo. É algo que não pode ter lugar na nossa vida. É algo que não pode habitar o nosso coração. É algo que não pode fazer parte do nosso casamento. Infelizmente, eu já ouvi casos de que casais se valeram de algumas cenas assim para esquentar a relação. Estão atraindo maldição para o seu casamento, estão maculando o seu leito. Irmãos, aqueles que estão ouvindo, não façam isso nunca, jamais. Porque para mim, quando eu era ainda adolescente, bastou uma olhada para que eu fosse aprisionado. Foi uma olhada só. Uma olhada, e eu gostei daquilo que eu estava vendo, eu era adolescente, recém-chegado na puberdade, os hormônios à flor da pele, e aquilo para mim foi maravilhoso. Porque além das cenas, eu recorri a outras práticas também. Mas Deus não fez o sexo para isso, para autossatisfação. E é mais um motivo de que a pornografia é pecado. Para quem consome a pornografia, o sexo é para autossatisfação. O auge de quem consome esse tipo de material é pensar em si mesmo, é satisfazer a si mesmo e não pensar no seu cônjuge. E não pensar na satisfação do seu cônjuge, no prazer do seu cônjuge. Deus criou o sexo, irmãos, para satisfação mútua. E tudo o que foge disso é pecado. Quando eu faço algo que vai de forma contrária à vontade de Deus, isso se chama pecado. Por isso que a pornografia é pecado. Porque vai contra a vontade de Deus, é a perversão completa da vontade de Deus. Porque Deus criou o sexo para ser realizado no casamento e que ambos tenham a satisfação, que o casal tenha a satisfação. Mas os homens são influenciados, ainda que não consumam o material, pela sociedade, que clama, que diz que o homem tem que fazer, tem que acontecer. Quando, na verdade, a Bíblia mostra que a mulher é o vaso mais frágil e que nós devemos coabitar com ela com sabedoria. A pornografia, por ser pecado, afeta o nosso relacionamento para com Deus. Ela afeta o nosso relacionamento para com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, aqueles que consomem o material, como era o meu caso, se sentem extremamente culpados depois do consumo do material. E se sentem desencorajados a orar, a buscar o Senhor. E quanto mais se perdura o tempo,
menos se vai querer buscar ao Senhor por causa da acusação do diabo e por causa das repetidas vezes que se volta ao vômito. Por não haver uma atitude correta em relação ao afastamento desse tipo de moralidade, a comunhão com o Senhor, ela fica completamente comprometida. A pornografia também é um adultério cometido no coração. É também um adultério cometido no coração. Talvez, eu espero que isso nunca tenha acontecido, talvez você nunca tenha cometido esse deslize de procurar alguém fora do casamento, mas através das telas de um computador e de cenas, e do desejo fomentado por aquilo que você está vendo, do desejo que é gerado no seu coração, um desejo completamente egoísta, errado, contrário à vontade de Deus, no seu coração e no meu coração, eu cometia essas coisas. Eu cometia. E quão difícil é saber que muitas das vezes a culpa é simplesmente nossa. Uma das coisas que eu sempre procuro dizer é que pelo fato de, dentro desse período dos 27 anos que eu falei, eu ter me casado, é importante dizer que minha esposa nunca deixou a desejar em nada. O problema era comigo mesmo. Nunca. O problema sempre foi meu, tanto é que eu comecei, infelizmente, muito novo. Fui aprisionado a esse vício, a essa droga, tipo de droga, muito novo. Então não tinha nada a ver com ela, o problema era meu. Embora eu tivesse crescido no ambiente cristão, eu pude perceber, principalmente depois que o material que o pastor me emprestou, foi de muita valia, pastor, obrigado. Quantos outros pecados eu possuía e que eu não reconhecia por causa do pecado que na minha vida parecia ser o principal. Então, a pornografia, em primeiro lugar, ela é pecado por ser uma perversão total de um dos maiores dons de Deus para nós, que é a intimidade sexual no casamento. Ela afeta o relacionamento com Deus, porque Deus criou o sexo para o casamento, no casamento, para que haja uma satisfação mútua. Não de uma só parte, mas uma satisfação mútua. E se foge disso, há pecado. Porque é para os dois, não é para um só. Segundo lugar, é um adultério cometido no coração. Por quê? Porque há o desejo, nós falamos aqui, incentiva o desejo por aquilo que se está vendo. Por aquilo que não existe, diga-se de passagem. Porque aquilo ali é algo virtual, é algo fabricado, não é a realidade, não corresponde como a realidade. E essa ficção veio para a realidade e tem sido o responsável pela... Qual o termo que eu posso utilizar aqui? Pelo fracasso na intimidade do casal, em muitos casais.
porque quer trazer a ficção para a realidade, quando na verdade não é assim. O padrão que nós, cristãos, devemos observar está na palavra de Deus. Não é nos sets de filmagem, está na palavra de Deus. E quando a gente observa a palavra de Deus, irmãos, é algo libertador, é algo maravilhoso, é algo transformador. Algo transformador. Algo transformador. A pornografia também, irmãos, ela altera o nosso modo de pensar e de olhar para as pessoas. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu falo com muita vergonha. Me lembro que uma vez eu estava assistindo alguma coisa e eu mesmo disse em voz audível para mim, por que as pessoas condenam tanto algo que é tão natural? Olha o nível de contaminação que estava no meu coração. Sabe por quê? Porque à medida que você vai pecando, você começa a tolerar cada vez mais esse tipo de material. E, como nós já falamos no início, isso exige que você continue buscando e a sua preferência vai se degradando também. Então ela altera o modo como você olha para as pessoas. Você já não olha mais para as mulheres como pessoas. Você olha como objeto. E não foi assim que Jesus ensinou para a gente. Nós temos que olhar para as mulheres como nossas irmãs, como mães, como pessoas a serem cuidadas, e não como um pedaço de carne, e não como alguém, como um objeto de desejo. A pornografia acaba gerando no coração de seus consumidores uma aceitação pela promiscuidade como um estado normal na interação entre as pessoas. Isso é natural. Quando você ouve alguém hoje, por exemplo, dizendo que o relacionamento íntimo entre duas pessoas do mesmo sexo é natural, quando você ouve pessoas assim, elas estão falando a verdade. Dentro daquilo que elas estão vivendo, elas estão falando a verdade. Sabe por quê? Porque a prática delas já corrompeu tanto a mente delas que elas já não veem mais aquilo como errado. Elas já não enxergam mais aquilo como errado. Elas já aceitam aquilo como correto, como algo natural. Agora há uma mentira também que se conta, principalmente para os jovens. A sociedade hoje considera a inatividade sexual ou a abstinência como um risco à saúde. Isso é uma mentira. Principalmente para os mais jovens, aqueles que ainda não são casados. A sociedade considera isso hoje. Não, você tem que se aliviar de alguma forma. Você tem que extravasar os seus desejos por causa dos seus hormônios, porque senão isso vai te fazer mal. Isso é mentira. É mentira. Eles querem te levar para a pornografia, eles querem te levar para a promiscuidade, eles querem te levar para a masturbação. Isso é mentira. É mentira do diabo. Você não precisa da autossatisfação. Ore, espere em Deus. Você que não é casado, temos um jovem aqui. Seu tempo vai chegar. Espere em Deus. Não ande no curso desse mundo.
Não vou pregar só para o jovem, né? Não ande no curso desse mundo, não ande. Não siga o meu exemplo no passado. Por causa daquilo que eu vivi, eu perdi grandes oportunidades profissionais, por exemplo. Grandes. Porque eu só pensava em sexo. Eu me casei com 23 anos de idade. Embora não tivesse tido relacionamento íntimo com a minha esposa. Casamos virgens. Porém, na minha mente, eu só queria sexo. E eu deixei toda a parte profissional para lá, porque na minha mente só rondava isso. Eu só precisava, tudo que eu mais queria era me satisfazer, porque eu já não aguentava mais. Então, na minha mente, só rondava isso. Até a minha casa. Eu casei com a minha casa por terminar. Porque nós queríamos nos casar logo. Para quê? Para dar vazão ao desejo errado do nosso coração. Não que o sexo seja algo errado no casamento, mas a nossa motivação estava errada. Não era para glorificar a Deus, mas era para satisfazer o desejo da nossa carne. Pornografia também, irmãos, ela diminui o desejo da pessoa de alcançar exclusividade sexual com uma parceira. Aquele que é casado já começa a olhar, a desejar outras pessoas. Vejam quantos males ela traz. Veja quantos problemas ela traz na vida das pessoas. Agora, quais são os gatilhos? O que leva as pessoas, e isso não é só com homem não, tá? Uma pesquisa recente tem visto um aumento considerável de mulheres. É claro que a gente não vai falar aqui para as mulheres, mas há, em pesquisas recentes, um número crescente e assustador de mulheres no consumo da pornografia. Mas quais são os gatilhos? O que fomenta, o que ajuda as pessoas, os homens, a procurar por essas coisas? O tédio, a solidão, a oportunidade, está sozinho, não tem ninguém em casa, está ali no computador, o computador está no local reservado. O estresse, o cansaço, a frustração, a solidão. Porém, tudo isso sim são gatilhos. Porém, o cerne disso tudo, a raiz disso tudo, é o coração do ser humano. É o coração do homem e os seus desejos pecaminosos. Quando há o pecado, quando eu pequei, quando eu comecei a pecar, é porque eu acreditei na mentira do diabo. Ao invés de firmar, de focar na verdade do Senhor, na verdade da palavra. Embora eu, sim, tivesse algum desses gatilhos aqui, mas o cerne de tudo era o meu coração. Era o desejo errado que existia no meu coração. Eu não sei se você que está aqui nessa noite tem vivido esse problema. Eu não sei. Mas se tem, a primeira coisa que eu vou te dizer, se arrependa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é muito maior do que qualquer prisão que Satanás possa tentar manter você. Amém. Se arrependa. Lute. Não se dê por vencido em nome de Jesus. Sabe por que eu passei tanto tempo assim?
Porque eu tentei lutar com as armas erradas. Sabe por que eu fiquei preso durante tanto tempo, quase 3 décadas? Porque eu tentei lutar com as armas erradas. Porque o meu pecado não era só esse. Existiam outros pecados, como autojustiça. Só que eu não entendia nada disso. Autoconfiança. Orgulho. Hipocrisia. Tudo isso estava escondido por trás. Autojustiça. Não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Eu posso, eu consigo. E de fato, em alguns momentos ficava períodos extensos sem o consumo do material. Mas depois, quando eu me dava por conta, tinha caído novamente. E aquilo me arrasava, porque eu já estava conseguindo. Eu já havia conseguido parar. Dentro desse período que eu falei para vocês. Mas eu não pude perceber que havia um outro grave pecado, que era esse aqui, autojustiça e autoconfiança. Eu não estava depositando a minha fé naquele que é o único que é digno e que pode me libertar de todo o mal. E a autojustiça te afasta de Deus. A autojustiça me afastou de Deus. O meu orgulho me afastou de Deus. Me afastaram de Deus, a minha autoconfiança me levavam para mais distante de Deus. Eu achava que dava, mas eu não clamava ao Senhor de todo o coração, embora eu orasse, embora eu chorasse na presença do Senhor. Mas eu estava confiante na minha autojustiça e não na justiça que vem do alto. Eu estava confiante na autojustiça, na minha autojustiça, e não na justiça do alto. Quem pagou o alto preço foi Jesus, na cruz. Eu não tinha noção de que eu estava aprisionado. Eu não tinha noção de que eu vivia preso, acorrentado. Eu não tinha, irmãos. Embora eu tentasse parar, eu lutasse. Chegou um período na minha vida em que aquilo já começou a me incomodar. Me incomodava. Existiam momentos que eu dizia, eu não vou fazer mais. Existiam momentos, poxa, não, chega, cansei, eu não quero mais. Eu falava isso para mim. Mas depois, onde é que eu estava? Caído de novo. Caído novamente, imundo pelo pecado, sujo, envergonhado, um trapo humano. Mas como eu não conseguia parar, eu tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Como lutar? Como? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como foi, irmão, que você foi liberto desse mal? Como foi?
Como eu já disse, eu já não estava aguentando mais, irmãos. Eu não aguentava mais aquilo que eu via e nem o que eu fazia em decorrência daquilo que eu via. Me incomodava. Me machucava. Me feria. Me deixava muito mal. Foi então que eu percebi que eu não estava conseguindo parar. Até então, eu não havia recorrido a Jesus dessa forma aqui que nós acabamos de ler em Hebreus 4, do 14 ao 16. Eu nunca havia clamado ao Senhor dessa forma, confiando na graça dele. Não tinha clamado. Mas eu estava pecando cada vez mais. Como eu falei aqui, a autojustiça. Não, eu vou conseguir, eu vou parar para agradar a Deus. Eu pensava assim. E como foi a minha libertação? E como acontece a libertação das pessoas? Confiando na graça de Deus. A Bíblia declara que Jesus ele veio ao mundo, não foi para condenar, mas foi para salvar o que se havia perdido. Aleluia. A Bíblia declara que Jesus ele foi enviado, irmãos. Não foi para meter o pé na nossa cabeça, a gente caído e pedindo socorro, não. Quem faz isso é o diabo. Mas a Bíblia declara que Deus é longânimo. A Bíblia declara que Deus é misericordioso. E foi essa graça que me alcançou. E como me alcançou? Quando eu clamei por socorro. Eu nunca havia clamado ao Senhor. Eu estava confiando até então na minha autojustiça. Eu confiava que eu conseguiria parar. Mas eu não olhava para a cruz. Embora já conhecesse o Senhor, embora já tivesse até mesmo uma carreira eclesiástica. Nesse período foi construindo uma carreira eclesiástica. Começando pelo diaconato. Mas ainda assim eu não olhei para a cruz e clamei ao Senhor por socorro. E Deus permitiu que eu fosse até o fundo do poço. E quão maravilhoso foi esse fundo do poço. Porque ao chegar no fundo do poço, irmãos, eu só tinha um local para olhar, uma direção para olhar. Salmo 121 que declara: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confie na graça de Deus, não confie na força do seu braço. Confie na graça de Deus. Tome atitudes. Clame por Jesus. Clame pelo Salvador. Clame pelo Libertador. Porque é uma prisão espiritual. Eu não tinha noção disso, embora estivesse dentro da igreja. Eu não reconhecia isso. Mas à medida que eu pude ver que não estava dando, sabe? Você está num lugar, ou você está numa situação em que você acha que tem um controle, e de repente você, não, agora chega, não quero mais não. E aquela típica frase, deu ruim, não dá para sair não. Foi assim que eu me vi. E é assim que a pornografia faz. Você acha que está tudo legal no início, quando eu era adolescente, mas depois o tempo foi passando, os anos foram passando, eu falei, eu fui ver que não estava dando para sair. Deu ruim. Dá não. Por quê? Porque é uma prisão espiritual. Não é uma prisão física que você consegue fugir, é uma prisão espiritual. E para te tirar de uma prisão espiritual,
Não é na força do seu braço, do meu braço, é na força de Cristo. E ali eu clamei. Eu clamei pela graça do Senhor, eu clamei pela misericórdia do Senhor, e a graça do Senhor me alcançou. E como foi? Eu havia acabado de pecar. Eu estava sozinho no meu quarto, havia acabado de pecar. E de repente, antes de tomar meu banho, para dormir, estava de madrugada, eu disse, eu vou dormir. E quando eu pensei comigo, eu vou dormir, me veio um pavor de dormir. Eu pensei, bem, no estado em que eu estou, se eu tenho um mal súbito, eu sei que eu vou parar no inferno sem escala, vou direto. E eu falei, então eu não vou dormir. Obrigado. Eu não vou dormir. Falei, eu não vou dormir, não vou... E de repente começou um medo, começou a me cercar dentro do meu quarto. E aquele medo, aquele pavor de que acontecesse isso, um mal súbito comigo, uma parada cardíaca. Eu falei, o que está acontecendo? E aquele medo começou a me cercar, a me cercar, a me cercar. Parecia realmente que existia alguém, sabe, me envolvendo. Foi quando eu disse, já sei, eu vou orar. E eu estava sentado, o computador estava assim na minha cama, eu sentado no chão, do jeito que eu estava, irmãos. Falei, já sei, eu vou orar. E ali eu me ajeitei para orar e veio de novo a acusação, só que em forma de voz. Voz humana, mas não voz audível. Eu não sei explicar como foi, mas disse a seguinte frase, eu não acredito que depois de tudo aquilo que você viu e fez, você vai ter a cara de pau de orar. Foi essa voz que eu ouvi. E essa frase. E pela misericórdia do Senhor, eu ignorei a voz e fiz a seguinte oração. Deus, tendo em vista tudo aquilo que eu tenho visto e feito, eu não tenho a mínima condição de que o Senhor ouça a minha oração. Só que não dá mais, Deus. Eu não aguento mais. Não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer nisso. Deus, para mim, não dá mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais viver desse jeito. Isso está acabando comigo. Vai acabar com o meu casamento. Eu não aguento mais. Já tentei parar e não dá, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, quem é que vai me ajudar? Irmãos, essa foi a minha oração. Essa foi a minha oração. E depois de 27 anos, depois dessa oração, sem nenhum clichê, sem nenhuma fórmula, mas do fundo da minha alma, o que eu vou dizer aqui não é criticando não, tá? Irmãos, eu não vi luz brilhante nenhuma. Sabe? Eu só senti paz. Depois dessa oração tão simples, eu senti mais poderosa. Não por mim, mas por quem estava me ouvindo. Ele viu como estava o meu coração. A graça do Senhor me alcançou ali. E naquele dia ali, no meu quarto, tinha acabado de pecar. Mas depois eu fui orar. E foi uma oração do fundo da minha alma, de alguém que estava desesperado. O Senhor Jesus me libertou com mão forte. A honra e a glória é dele, não teve mérito nenhum em mim, irmãos. Eu precisei chegar no fundo do poço para ser liberto dessa maldição chamada pornografia. Eu já não aguentava mais. Foi então que eu pude perceber que eu estava escravizado. Não dava mais, era algo insuportável para mim.
Mas quando eu me via, eu já tinha pecado. Então, o que você deve fazer se você estiver aprisionado nisso? É clamar do fundo da sua alma. É reconhecer a miséria que há na sua vida. É não confiar em você mesmo. É não confiar que você é forte o suficiente para resistir. Porque existem os gatilhos. Existem as coisas que dão o start para você querer fazer. Acontecia comigo. Comigo funcionava da seguinte forma. Às vezes eu não estava fazendo nada demais. Por exemplo, estava assistindo a um filme e de repente passava um comercial. E, por exemplo, comercial de cerveja, só estou dando um exemplo. Infelizmente, a nossa TV, já há alguns anos atrás para agora, está muito contaminada. Aí, no comercial de cerveja, aparece quem? Uma mulher seminua. Aquilo, para mim, já era um start. Assim que eu tivesse uma oportunidade, eu corria para a pornografia. Ou estava assistindo um filme de ação, por exemplo. Aquele filme, aquela coisa toda, eu sempre gostei de filme de ação. Aí, de repente, o mocinho, ou até o bandido mesmo, né? Vinha aquela mulher bonita, né? Toda trabalhada no bisturi. Ia para a cama, no filme normalmente aparece alguma coisa. Aquilo ali, para mim, era o start. Era o gatilho. Assim que eu tivesse a oportunidade, eu corria para a pornografia. Então, a primeira coisa que você precisa tirar é aquele primeiro contato, aquilo que você sabe que vai te levar a pecar, a correr depois para algo pior. É evitar. Tira. Quer ver? Tira o computador de um local onde é mais suscetível para você acessar. Deixa o seu telefone sem senha. Dá na mão da tua esposa. Ah, fulano, vê aí para mim alguma coisa. O interessante seria se ela for convertida. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se ela for convertida, se for madura na fé, você pedir ajuda à sua esposa. Porém, nem todas podem ser que sejam maduras na fé para suportar algo assim. Então, é importante que você não faça como eu fiz. Tentei lutar sozinho durante muitos anos. Não é um conselho bom. Não lute sozinho. O anonimato é um combustível perfeito para que você continue e permaneça preso. É o combustível perfeito. É o que o diabo quer, que você fique no anonimato. Tente lutar sozinho para parar. A forma como o Senhor me libertou foi sobrenatural e maravilhosa. Mas eu padeci muito. Eu não aconselho ninguém a ficar durante tanto tempo assim, tentando lutar e perdendo batalhas. Mas recorra primeiro a Deus. Reconheça que você foi comprado por alto preço, preço de sangue. Reconheça isso em nome de Jesus. Reconheça que foi pago um alto preço por você. E corra para Cristo. Se o seu cônjuge for maduro o suficiente, peça ajuda. Tire o computador, tire senha do telefone. Coloque, você quer ver um exemplo? Coloque papel de parede da sua família na tela do seu computador. É um conselho prático. Busque homens, irmãos piedosos. Em primeiro lugar, o seu pastor. Ou, de repente, ele pode indicar alguém. Pastor, eu estou passando... E fala para ele. Procura o seu pastor e fala. Eu tenho certeza que ele vai oferecer ajuda. E se talvez ele não se sentir qualificado, não sei,
Ele pode indicar um outro irmão que talvez tenha passado por isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que nós não podemos é acreditar na mentira de Satanás. É ficarmos aprisionados. Jesus nos libertou, Jesus nos salvou. Então nós precisamos confiar e crer e esperar pela manifestação da graça de Deus na nossa vida, ainda que tenhamos caído, ainda que tenhamos pecado. Comigo, irmãos, foi algo tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que de 2015 para cá, eu nunca mais voltei para o lixo. Nunca mais voltei. Eu tinha 37 anos de idade quando o Senhor me libertou. Hoje eu tenho 43 anos de idade. Nunca mais voltei. Uma vez que eu me lembre, eu senti o desejo. Mas nunca mais voltei, graças a Deus. Mas eu não me vanglorio por isso. Eu creio no Senhor que me libertou. Amém? Então, queridos, o que eu tenho para dizer... Tá bom. O que eu tenho para dizer para você nessa tarde, nessa noite, finalizando aqui. Tá bom, querida. O que eu tenho para dizer para você aqui nessa noite é que há um Deus disposto a perdoar. É que há um Deus disposto a libertar e fazer de você nova criatura e limpar você completamente. Que há um Deus que está disposto a derramar a sua graça poderosa sobre a sua vida. Satanás quer que você entenda que você está preso, que você é dele. Não! Jesus te comprou com alto preço. Foi preço de sangue. Jesus te comprou. Não fique prostrado em nome de Jesus. Ele te comprou. Ele te libertou. Talvez você não tenha vigiado, sim, é verdade. Mas a palavra do Senhor diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, vocês têm um advogado para com Deus o Pai, Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, não fique aprisionado, procure por ajuda, não tente sair sozinho, creia sim em Deus, confie na força do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porém, não tente lutar sozinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia no poder restaurador de Cristo Jesus. Porque eu tenho a plena convicção de assim como o Senhor me restaurou e também restaurou outras áreas da minha vida, é algo maravilhoso, é algo poderoso. Se você tem passado por isso, o mesmo Deus que teve tanta misericórdia de mim, também terá de você. Amém? Então, eu vou finalizar por aqui, irmãos. Eu vou parar por aqui. Eu quero dizer para você, creia em Deus. Confie na longanimidade do Senhor. Seja alcançado, seja inundado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como um dia eu fui. Alguém que era tão hipócrita, alguém que pecava tanto, que ofendia tanto a Deus com a sua própria autojustiça. Eu sou um tipo de pessoa que eu digo que Deus tinha todas as razões para me rejeitar. Mas ainda assim Ele demonstrou amor por mim. Amém. Então, irmãos, se tem alguém aqui com esse tipo de problema, não fique guardando isso. Seja liberto em nome de Jesus. Seja livre pelo poder que há no nome de Jesus. E procure ajuda, procure o seu pastor. Confesse o seu pecado. Eu tenho plena convicção de que Ele há de te ajudar. Amém? Pastor Sandro. Vamos orar, né?
Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia.